Como sabem, hoje o tema fundamental na concertação social foi a questão do aumento dos horários de trabalho que o Governo pretende impor e a enunciação de algumas matérias que têm influência grande na regulação do trabalho, ou seja, que são de sentido desregulamentador do trabalho. Queremos dizer que, sem qualquer sombra de dúvidas, e o Governo e os patrões também não têm argumentos que contrariem isto que vou dizer, que esta proposta significaria, no prazo muito curto, mais desemprego, redução dos salários e aumento da exploração, com implicações múltiplas, desde as contribuições para a Segurança Social até às receitas para o Estado. Em segundo lugar, trata-se de uma proposta que desrespeita em absoluto as leis e a contratação coletiva. E nós queremos lembrar que os horários de trabalho existentes, designadamente o seu limite máximo, foram plasmados em lei e se encontram todos debaixo de compromissos assumidos entre os sindicatos e os patrões a nível da contratação coletiva. E é assim que a Organização Internacional do Trabalho recomenda como forma de estabelecimento dos horários de trabalho, que eles sejam negociados livremente e dentro de parâmetros aceitáveis entre os patrões e os sindicatos. Há aqui, repito, uma violação grosseira da lei e queremos, a partir daqui, fazer uma outra observação. Esta é matéria da maior sensibilidade da maior sensibilidade para os trabalhadores, mas também para a sociedade, e que se enquadra absolutamente no que são os direitos fundamentais que a Constituição enumera, e terá que haver uma observação da legalidade, ou seja, a Assembleia da República e todos os órgãos de soberania não podem deixar de confrontar esta pretensão com aquilo que a lei fundamental consagra e salvaguardar para os trabalhadores este direito fundamental. Em quarto lugar, queremos chamar a atenção que, como o aumento dos horários de trabalho e todos os outros cortes que estão a tentar impor, quer no setor privado, quer no setor público, que se relacionam com a retribuição do trabalho, com direitos sociais, etc., como estes cortes não vão, como também já está comprovado, resolver o problema da dívida, nem colocar Portugal numa posição de melhores condições do ponto de vista da sua estratégia de desenvolvimento, nós não teríamos esta medida com um caráter provisório, porque no fim de 2 anos torna-se ainda mais... haverá um cenário que ainda reclama mais estas posições de intensificação da exploração dos trabalhadores para resolver os problemas. O quinto aspecto que queremos relevar é que o aumento dos horários de trabalho não tem relação nenhuma com o aumento da produtividade e as questões fundamentais da precariedade, as questões fundamentais da competitividade não se situam na redução dos custos de trabalho. Os custos de trabalho, em média, pesam cerca de 15% dos custos globais. Portanto, a atuação é muito mais eficaz sobre os outros 85%, que são o quê? Questões de organização, de tipo de gestão, de cadeias de valor, de tipos de produtos que as empresas produzem ou prestam, no caso dos serviços, da utilização excessiva da precariedade, dos custos de contexto, ou seja, acesso ao crédito, custos das comunicações, das telecomunicações, dos transportes. Essas é que são áreas decisivas para se formular um modelo de desenvolvimento que seja competitivo. E é à luz disto tudo que nós dizemos, sem qualquer dúvida, que
o aumento do horário de trabalho que o Governo pretende impor se configura como trabalho forçado e merece toda a reação possível e toda a luta dos trabalhadores. E é neste contexto que queremos acrescentar mais duas observações. E a primeira, de forma muito clara, queremos dizer ao Governo, mas também aos patrões, e em particular às organizações empresariais, que os trabalhadores e trabalhadoras deste país têm o direito de que não abdicarão de utilizarem todas as formas possíveis para que não seja aumentado o seu horário de trabalho como pretende o Governo. E que todos os atos que desenvolverem têm mais sustentação legal do que a legalidade que sustenta esta proposta. E que fique claro, a CGTP, o movimento sindical, não vai abdicar de nenhuma forma de luta, em particular ao nível dos locais de trabalho, para impedir esta violência de levar os trabalhadores a desenvolverem trabalho forçado. Neste sentido, queremos ainda referir que a desregulação que o Governo pretende desenvolver, a desregulação do trabalho que o Governo pretende desenvolver em articulação com esta imposição dos aumentos dos horários de trabalho, designadamente ao enunciar um conjunto de situações em que os patrões não teriam, se essa pretensão passasse a ser lei, não teriam que informar a autoridade para as condições de trabalho, e que é uma lista desenvolvida. Essa desregulação do trabalho só tem efeitos perniciosos. É indutora do aumento da economia clandestina, é indutora de formas de trabalho familiar que podem ser violentas e será, a prazo, até face ao aumento das carências das famílias, indutora do ressurgimento do trabalho infantil no nosso país. É inaceitável esta opção do Governo e nós procuraremos combatê-la por todas as formas possíveis. Queremos dizer com clareza que o caminho que pode e deve ser trilhado para resolver o buraco, o desastre em que o país se encontra, passa por uma negociação séria, em particular ao nível das empresas e dos setores, pelo respeito dos direitos de quem trabalha e pela efetivação da contratação coletiva, e nós agiremos nos próximos tempos de forma ofensiva, ou seja, proponente, junto de todas as organizações patronais, para que, a partir de conteúdos concretos e sobre a realidade objetiva, se discuta com seriedade. Agora, o que está a ser feito é apenas o incremento de um conjunto de políticas que leva ao empobrecimento, e os aumentos dos horários de trabalho, o aumento do desemprego, etc., tornaram-se elementos estruturantes desse desemprego. Nós não estamos perante problemas que decorrem da aplicação de políticas, não, nós estamos perante problemas criados, designadamente o aumento do desemprego, que é um dos objetivos destas políticas para atingir o empobrecimento e o abaixamento do patamar de desenvolvimento da nossa sociedade. E é neste contexto que nós decidimos realizar, na semana 12 a 17 de dezembro, uma semana de protesto e de ação, com iniciativas diversificadas por todo o país, que tenham uma expressão de ação coletiva forte, que continue a luta pelos conteúdos fundamentais do lema da greve geral e que comece e amplie uma mobilização que tem de ser cada vez mais forte, em que o combate contra o aumento dos horários de trabalho é um elemento aglutinador, mas onde as questões do emprego,
dos salários, dos direitos dos trabalhadores e da segurança social e proteção social confluem de forma muito significativa. A nossa preocupação e a nossa luta será muito determinada no seguimento, aliás, daquilo que vimos fazendo e que foi referência na greve geral, no sentido da vida dos trabalhadores não andar para trás e de metermos travões a este descalabro em que as políticas e as práticas seguidas nos colocam.